Mas vamos aqui então à mensagem da palavra de Deus. Hoje o tema da mensagem, a promessa, o conflito e a bênção. Como é o tema da mensagem hoje? A promessa, o conflito e a bênção. Em nome de Jesus. Eu separei em 3 blocos importantes hoje, para que você consiga visualizar com muita clareza aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre essa temática, em nome de Jesus. Vamos começar aqui com o primeiro, que é a promessa de Deus. Deixe marcado na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro verso. Gênesis 12, a partir do primeiro verso, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão. Esse aqui é o mesmo Abraão, só que o nome original dele era Abrão. Depois que ele fez uma aliança com Deus, o próprio Deus mudou o nome dele para Abraão, mas é a mesma pessoa, tudo bem? Disse a Abrão, disse o quê? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Importante essa conjugação, eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado ainda. Verso 2: E far-te-ei o quê? Uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você pode dizer isso para o seu irmão aí? E tu serás uma bênção. Amém? Você. Amém. Verso 3: Disse Deus: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que se lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. Vamos ver então aqui, irmãos. Primeiro ponto que eu quero ver com você nessa temática é que há um preço da obediência. Antes da bênção ser concretizada na nossa vida, antes do Senhor cumprir tudo aquilo que Ele deseja, nós também temos que pagar um preço. É muito importante que não entendamos que a graça é de graça. Repete comigo: a graça não é de graça. O que é graça? O favor de Deus. Mas o favor de Deus não significa que nós não tenhamos nada a fazer. Nós temos a nossa parte também, e o preço que nós temos a pagar é muito importante. Só que esse preço não diz respeito à salvação, porque esse preço só Jesus pagou. Mas a nossa vida cotidiana, a nossa vida com Deus, ela requer um preço. E como nós dizemos sempre, mas o preço não é maior do que a graça. Amém? O preço da obediência. Ora, no verso 1 diz que o Senhor falou para Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Que preço que Abrão estava sendo exigido de Deus? Deus estava dizendo para ele: olha, eu quero que você se distancie da sua cultura. Porque, como eu já expliquei aqui em várias mensagens, Abraão era caldeu, e o povo caldeu era um povo que estava sempre envolvido em rituais, em feitiços, em bruxaria, em adivinhação. Era tanto que naquela época, sabe, as pessoas, os reis, as pessoas de autoridade, contratavam caldeus para colocar eles junto com os sábios e com os adivinhos, porque eles se especializaram nisso. E Deus disse: eu quero que você saia dessa cultura. Por quê, pastor? Porque, irmão, toda vez que o Senhor nos chama, nós temos que deixar a nossa vida antiga para trás. Não é possível nós agradarmos a Deus e continuarmos com as mesmas práticas da nossa cultura antiga. Quando nós aceitamos Jesus, a cultura é outra. Amém? A nossa cultura é outra, é a de Deus agora, é a do reino agora. E para que não houvesse influência sobre Abraão,
para que ele não fosse seduzido em algum momento a não mais ouvir a Deus e passar a ouvir, né, os deuses dos seus pais. O Senhor disse: sai daí, você tem que largar essa cultura. Mas ao largar a sua parentela, ao abandonar a casa do seu pai, Abraão também tinha que estar abdicando da segurança. Você sabe que as pessoas naquela época viviam em clãs, em tribos, e isso era importante por quê? Porque eles se protegiam uns aos outros de ataques. Naquela época já existiam pessoas que se reuniam para tentar tomar o que era do outro, né? O gado do outro, as terras do outro. Isso era muito comum naquela época. Então diz a Bíblia Sagrada que eles viviam em comunidades. Não é muito diferente do que nós vivemos hoje, sempre em comunidades. Mas quando Deus está dizendo sai daí, é como se Ele dissesse: olha, a segurança que você tem na sua família, a segurança que você tem na casa do seu pai, a proteção que você recebe deles, você vai ter que trocar e substituir por uma confiança em mim. Porque ele estaria, irmãos, o tempo todo vivendo sobre a sombra do perigo. Ele não sabia se de noite e madrugada seria atacado ou não, mas ele tinha que aprender a depender de Deus. Amém? Outro ponto, quando Deus diz: você vai para a terra que te mostrarei. Deus não mostrou ainda. Então ali já estava sendo provada a confiança de Abraão em Deus, a dependência total dele de Deus. Porque não é fácil você confiar no que você não consegue ver. Não é fácil você seguir um plano se você não sabe para onde ir. Se não foi dito a você literalmente onde era o caminho, ele não sabia ainda. Eu quero que você preste atenção a isso. Deus não disse antecipadamente para ele onde ele chegaria, mas ele disse: a terra que eu te mostrarei. Em algum momento eu vou mostrar, mas primeiro você vai ter que começar o quê? A caminhar, a seguir. Amém? É aprendendo a ter confiança em Deus. Essa confiança nunca pode ser perdida, irmãos. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momento de pressão, mesmo em momento de tribulação, nós precisamos manter a nossa confiança viva no Senhor, porque Ele não nos desampara, Ele não nos deixará, irmãos. Amém? Você está entendendo? Mas então nós vemos que houve a recompensa desta obediência. Se ele fizesse o que Deus estava ordenando, não ficaria à toa, haveria consequências dessa atitude de confiança, de dependência, de aliança com Deus. E a primeira delas, a que Deus diz aqui, olha, no verso 2: far-te-ei uma grande nação. Talvez ouvindo isso ou lendo isso para você e para mim, não tenha tanto impacto quanto teve para Abraão. Porque, note, ele era já idoso, ele era já um homem de idade, a sua esposa também, e além de idosa, ela era estéril. É como se Deus dissesse: eu estou prometendo para você o que aos seus olhos parece impossível. Mas ele não disse: você vai ter um filho. Ele disse: farei de você o quê? Uma grande nação. É uma promessa além do que talvez as mais fortes e concretas esperanças que Abraão podia ter tido na vida nem se comparava, porque Deus está prometendo fazer dele uma multidão. Amém? Segundo, a promessa de ser próspero. Primeira promessa de ter filhos, amém? Vai ser uma grande nação. Agora Deus disse: eu vou abençoar você, eu vou fazer você próspero. E lembre, na visão cristã, a prosperidade não está restrita a bênçãos materiais. Na visão cristã, a prosperidade engloba felicidade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus dizendo: você vai ser feliz, amém? E abençoado também financeiramente. O que mais, pastor? Terceiro, ele diz a promessa de
ser famoso, porque está escrito: engrandecerei o teu nome.